Bom, torcedor vascaíno, vambora. Vambora para mais um pós-jogo. Se é que é possível falar. Se é que é possível falar. Porque, infelizmente, meu amigo torcedor, essa cena aqui, ela já se tornou muito habitual, normal. É normal eu vir aqui para falar de um Vasco da Gama e Flamengo e reclamar da atuação do Vasco. E reclamar de mais uma derrota. Mais fácil seria, talvez, se eu pegasse o vídeo de sábado e colocasse aqui. Se eu pegasse o vídeo de um ano atrás e recolocasse aqui. Porque o resultado é o mesmo, é mais uma derrota, é mais uma humilhação, é mais uma vez o torcedor vascaíno saindo chateado, frustrado, triste, por mais uma vergonha do Vasco da Gama. Entretanto, meu amigo torcedor, dessa vez tem algo muito diferente. Tem algo completamente diferente. Esse time do Vasco da Gama não é fraco. Esse time do Vasco da Gama, tecnicamente, tem boas peças. O Vasco tem um bom goleiro, o Vasco tem um lateral esquerdo interessante, um lateral direito interessante. O Vasco tem um bom zagueiro, que é o João Vitor. Tá aparecendo o zagueiro Lucas Freitas, que é também uma peça que hoje não jogou, mas dá a entender que vai vingar. O Vasco tem um bom primeiro volante, que é o Hugo Moura. O Vasco tem um Paulinho Paulo. O Vasco tem um Coutinho, tem um Payet, tem um Nuno Moreira, tem um Ryan. O Vasco tem um elenco interessante. Talvez dentre esses últimos anos, é hoje o elenco mais interessante do Vasco da Gama, tecnicamente. Só que, meu amigo, sabe qual é a grande diferença desta derrota? Deste Clássico dos Milhões para derrotas de outros Clássicos dos Milhões? É que neste jogo, o Vasco da Gama se acovardou com uma postura inacreditável. Porque uma coisa é reclamar de o Vasco da Gama ser medroso, ser covarde, ser cagão contra o Flamengo, tendo um time com o Wanderson na lateral direita, com o Edmar na lateral esquerda, com o Anderson Conceição na dupla de zaga. Então, assim, dá até para se entender. O Vasco ele foi cagão, mas tinha que ser cagão. Porque se o Vasco saísse para um jogo contra um Flamengo, tendo um sistema defensivo desses, contra um ataque do Flamengo de 2019, era para ser goleado. Então dá para se entender uma postura cagona, covarde do Vasco da Gama com um time desses. Agora, meu amigo vascaíno, o que não dá a entender é o Vasco se acovardar da maneira que se acovardou hoje, ter medo de jogar, como teve medo de jogar hoje, de se borrar na calça, como se borrou na calça hoje. É isso que eu não consigo entender. É isso que eu não consigo entender. Porque esse medo que o Vasco tem contra exatamente o clube de regatas do Flamengo é uma coisa que para mim é inacreditável. Porque no ano passado o Peñarol veio aqui no Rio de Janeiro e eliminou o Flamengo, com um time mais fraco talvez do que o próprio Vasco. Se o Vasco no ano passado jogasse de igual para igual com o Peñarol, o Vasco talvez ganhasse do Peñarol. Mas o Peñarol veio aqui e tirou o Flamengo com um time muito inferior tecnicamente ao Flamengo. Um salário do Flamengo, se não me engano, pagava quase toda a folha salarial dos caras. Então, assim, o grande problema hoje dessa rivalidade, o grande problema hoje do Vasco da Gama e Flamengo, não é a questão técnica, é a questão mental, meu amigo. É a cabeça. O Vasco ele se borra na cueca contra o clube de regatas do Flamengo. E eu vou falar isso. Mesmo que meme eu vire, mesmo que as pessoas peguem o meu vídeo, façam um recorte e fiquem colocando aí. O Vasco da Gama ele se borra para jogar contra o Flamengo. E é uma pena. É uma pena. Porque, me desculpe, pra mim não fica feio não, cara. Pra mim não fica feio não. Fica ridículo. Fica ridículo porque eu sou torcedor dessa instituição. Mas fica feio para a história do Vasco. Porque o Clássico dos Milhões não é isso. Termina mais um jogo, mais uma vitória do Flamengo, menos um tabu a ser quebrado e mais uma partida que o Vasco se acovarda. Mais uma partida em que o torcedor vascaíno ele chega no jogo acreditando numa vitória e se depara com uma vergonha absoluta. Então, assim, a questão é, até quando essa palhaçada vai durar? O que será que precisará ser feito? Porque o jogo de hoje, meu amigo, ele estava na mão do Vasco. O Vasco ele abre 1-0. Se acovarda como sempre. O Flamengo faz 1-1. O Vasco da Gama chega na segunda etapa e dava para fazer algo. Mas eu não entendi e tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado.
Essa diretoria tem que cobrar sim o técnico Fábio Carille, até desligou aqui a luz. Deixa eu pegar o microfone aqui na mão. Essa diretoria, o senhor Pedrinho, o senhor Felipe, tem que sim cobrar o técnico Fábio Carille. E entender o que está acontecendo. E entender por que essa postura ridícula do Vasco no segundo tempo. Que o que deu a entender é o seguinte, olha só. Vamos segurar o jogo, porque se a gente sair para cima dos caras, a gente vai tomar. A gente vai tomar mais um gol. A gente vai ser goleado de novo. Essa era a postura que esse elenco mostrou. Eu não consegui entender. Porque parece que o Vasco tinha o resultado em mãos, parece que o Vasco não precisava da vitória e estava trocando passe na sua área ali para garantir o resultado. Você não estava perdendo pelo placar de 2-1. Por que não apertou? Por que não partiu para cima? Por que não se lançou? Por que não tentou conquistar uma vitória? Eu gostaria de entender, e essa postura ela tem que ser sim cobrada por parte da diretoria do Vasco. O Pedrinho tem que sim ir no vestiário e cobrar uma postura. O Pedrinho tem que sim ir até o Fábio Carille e entender o que aconteceu. Porque foi uma grande palhaçada hoje no Maracanã. Palhaçada. Time cagão, cara. Time frouxo esse do Vasco da Gama. E aí até o próprio Pedrinho. Se tem que cobrar a postura dos jogadores, tem que cobrar a postura do técnico Fábio Carille também. Porque já não tá dando mais. Venceu o Nova Iguaçu por 3-0, meu amigo, isso é fácil. Isso é fácil. Porque nos maiores desafios que o técnico Fábio Carille teve, nada deu certo. Absolutamente nada deu certo. E não me venha colocar o jogo contra o Botafogo em pauta, porque isso não serve não. O Vasco vence um único clássico contra o Botafogo, que tá perdendo aí pra todo mundo nesse ano. Se não vencesse do Botafogo, era pra fechar as portas. Era pra fechar as portas. O Vasco ele teve poucos desafios. Foram 3 jogos contra o Flamengo, 3 tacas. Foi uma partida contra o Fluminense e uma taca. Foi o jogo contra o Volta Redonda, que dentro dos pequenos é o melhor time, empatou, quase perdeu o jogo. Então assim, meu amigo torcedor vascaíno, eu acho que hoje a diretoria do Vasco, hoje o senhor Pedrinho, hoje o senhor Felipe precisam ir sim. Ô Carille, chega aí. Vem cá, vamos trocar uma ideia. O que tá acontecendo, Carille? O que houve, Carille? Que postura foi essa do seu time, Carille? Por que você, com o Vasco perdendo 2-1, o time trocando passe na área do Vasco da Gama, você tava com uma postura tranquila? Que palhaçada é essa, Carille? Mas não faz. Eu duvido que faça. Eu duvido que faça. E tem que fazer. Técnico fraco, técnico burocrático, que todo mundo aqui já sabia que ia dar ruim. Foi campeão com o Santos não quer ver o Fábio Carille nem pintado de ouro na Vila Belmiro. E o Vasco traz um técnico que foi ruim na Série B para disputar uma Série A com o Vasco. E o resultado é esse. O resultado que todos nós já sabíamos. Eu falei aqui quando trouxe. Eu depois mudei a minha opinião por conta da exposição dele no CT Moacir Barbosa. Uma exposição bonita, chamando a imprensa para perto. Mas agora pode chamar quem quiser para perto. Não dá, um trabalho hoje fraco do técnico Fábio Carille. Fraquíssimo. Muito ruim, muito abaixo. E o que mais me irrita é a postura. O Vasco perdendo por 2-1, tendo o segundo tempo todo para buscar o resultado, e o Vasco parece que desistiu do jogo. E o Carille também. Burocrático. Gente, o Carille, ele troca 6 por meia dúzia. O Vasco hoje é uma equipe que, na minha opinião, tem opções para mudar um jogo. Payet é uma opção para mudar o jogo. Se tá bom ou ruim, é indiferente, mas o Payet bem é uma opção para mudar o jogo. O Lloyd é um maluco da cabeça, mas é uma opção para mudar o jogo. Pelo menos um fogo ele vai colocar. O Garré é uma opção para mudar o jogo. Assim, o Vasco tem opções. Tem opções, cara. O Puma pode mudar um jogo. Mas aí o que ele faz? Ele tira o Paulo Henrique e bota o Puma. Ele tira o Paulinho e bota o Matheus Carvalho. Ou seja, ele tira um lateral e bota um lateral. Tira um volante e bota um volante. Tira um Coutinho e bota um Payet. Tira o Ryan, bota o Garré na direita. Aí tira o Nuno e bota o Lloyd. Trocou 6 por meia dúzia. O Vasco não mudou nada. Sendo que o senhor Pablo Verratti, que jogou porcaria nenhuma nesse jogo de hoje, ficou até o final. Ficou até o final. O Verratti não era pra ficar até o final nesse jogo de hoje. O Verratti pode ter a sua idolatria, ok. O Verratti pode ser querido por você, ok. O Verratti pode ser importante pra você, vascaíno, ok. Mas hoje o Verratti não jogou absolutamente nada. Assim como foi hoje, em outros jogos, o Verratti foi um a menos dentro de campo. Atrapalhou o Vasco da Gama.
Porque teve vários lances que era pra ele dar andamento, ele não tem capacidade nenhuma, é fraco. O Verratti é um bagre, é ruim, grosso. Eu, tecnicamente, sou melhor que o Paulo Verratti. Sou melhor. Com a bola no pé, talvez você aí, com seus 80 anos, tenha mais habilidade que o Paulo Verratti. Horrorosa a atuação do Verratti, o Carille não sei por que manteve ele até o final. Eu, Lucas, que nem treinador sou, o que eu faria? Tá ruim, tá esquisito, o Flamengo tá ganhando, tá tendo uma liberdade pra trocar passe ali na frente, vamos tentar machucar um pouco então o Flamengo? Então vamos fazer o seguinte, não vamos tirar o Ryan não, vamos passar o Ryan pra posição do Verratti, vamos colocar o Garré aberto pelo lado direito, vamos colocar o Lodge pelo lado esquerdo e vamos colocar o Payet centralizado aqui. Vamos apertar um pouquinho o Flamengo, vamos machucar um pouco o Flamengo. Mas não, cara, não. Aí ele tira o Paulinho, que também não jogou porcaria nenhuma hoje, e bota o Matheus Carvalho, que é burocrático, que é passe de lado. Ele só faltou colocar o Sforza no jogo de hoje pra fechar com chave de ouro. Então, assim, hoje o senhor Fábio Carille tem culpa sim. É responsável sim por esse desastre, por essa vergonha que foi vista no Maracanã. Mais uma derrota. 33 jogos, 2 vitórias do Vasco. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Felipe. Parabéns a toda a diretoria. Isso que está acontecendo no Vasco da Gama é uma vergonha. Ridículo. Vocês estão destruindo o Vasco da Gama. Destruindo, cara. Revoltante ver o que aconteceu hoje no Maraca. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo. Tô doido pra ver a coletiva do Carille. Já vou falar sobre essa coletiva aí também. E é isso, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas. Fui!